Socorre! Cocaína. Põe a mão pra trás aí, rapaz. Eu só consigo enxergar fogo daqui. Bora! Olá, o Linha de Combate desta quinta-feira está no ar. Criada na década de 80, a Rocan Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas ficou conhecida pela agilidade e eficiência. Os policiais que chegam onde os carros não entram são testados diariamente no trânsito caótico da capital paulista. Agentes escolhidos para combater o crime sobre duas rodas e também para garantir a segurança nas escoltas policiais, como essa que você vai acompanhar agora. Bota aí, Jô. Eles rodam em constante exposição ao risco. Nas motos, não existe proteção contra os disparos dos criminosos. Também não há escudo para impedir pedradas, objetos atirados ou qualquer tipo de ataque. O que eles têm de sobra é coragem. O ônibus da delegação do Palmeiras entra na avenida, avança poucos metros, até que dezenas de torcedores atiram copos, garrafas, paus e pedras. A Rocan chega para dispersar a multidão. A polícia se impõe e dispersa os vândalos. Infelizmente, cenas como esta são comuns. No início do ano foi a vez do ônibus que transportava o elenco do São Paulo, em direção ao Morumbi. Um policial da Rocan percebe de longe a movimentação da torcida e aciona a sirene. Atento, o PM antecipa o risco. É preciso aproximar a imagem para enxergar o que ele viu de longe. Cerca de 20 torcedores descontrolados. Com um alerta, o veículo que leva a comissão do São Paulo identifica o perigo. Tudo acontece muito rápido. Veja novamente. Os torcedores aparecem do nada e atacam. São barras de ferro, facões e morteiros. As marcas na lataria mostram a intenção dos rivais. A Rocan, com apoio da Força Tática, prendeu 14 dos 20 arruaceiros. E o GAT foi chamado para desativar 10 morteiros. A situação piora quando a polícia não está por perto. Também nesse ano, os jogadores da Ponte Preta foram sitiados pelos torcedores. Os baderneiros cercaram o ônibus com jogadores. Um rapaz de máscara branca leva um pedaço de madeira em uma das mãos. Na outra... Abaixa aí. O jogador da Ponte Preta, Vini Locatelli, fica ferido. Infelizmente, eu não sei por que os torcedores acabam depredando o ônibus ou o carro de apoio do time. Às vezes, quem está conduzindo esse ônibus não tem nada a ver com o time, é só um funcionário. Mas muitos torcedores não entendem isso e acabam agredindo. 30 de junho de 2021. Clássico no futebol. Corinthians e São Paulo se enfrentam dentro de campo. E fora dele, a Rocan é escalada para que não haja combate nas ruas de São Paulo. No 2º Batalhão de Choque, os policiais discutem a estratégia para garantir a segurança. Não, vai ir até a Sérgio Tomás. Sérgio Tomás até o final, balãozinho ali na favelinha do Gato, aí vai pegar Marginal. Com as instruções repassadas, estão prontos para a missão. A escolta tem início no centro de treinamento dos dois times. No São Paulo, fica na Barra Funda, Zona Oeste. São 27 quilômetros até a Arena do Timão, em Itaquera, Zona Leste. O CT do Corinthians é no Parque Ecológico do Tietê. São 12 quilômetros até o local da partida.
Um trajeto que é feito na hora do rush, o que dificulta tudo e aumenta ainda mais o risco de emboscada. Às vezes o caminho que a gente escolhe é um caminho um pouco mais longo, só que é o mais seguro. Sempre que a gente vai brigar é pela segurança dos jogadores. E o que pode não ser lógico, devido à experiência que a gente tem de policiamento e de torcida, pra gente é totalmente lógico. Ah, por que passa por cima do viaduto da Nossa Senhora da Lapa, não pega a Marginal? Porque a gente sabe que na Marginal pode ter um confronto. Ah, mas como é que você sabe? Tal local tem uma torcida organizada. A gente sabe que uma torcida organizada se reúne em tal lugar. A gente não passa perto disso para realmente evitar esse confronto. Para fazer o trabalho com eficiência, os policiais da Rocan são obrigados, inclusive, a levar em consideração a fase dos times dentro do campeonato. É diretamente proporcional. Quanto pior no campeonato, quanto pior ele joga, mais violenta a torcida fica. Na pista local da Marginal Tietê, a Rocan prevê uma ameaça à delegação do Corinthians. 2 motociclistas vêm pela alça de acesso. Imediatamente, o policial bloqueia os homens, enquanto o outro acelera para a rendição. A gente chama de cápsula de escolta, os veículos que estão sendo escoltados. Time, artista, dignatário. Os batedores têm que manter todo mundo longe e eles vão trabalhar o trânsito de modo a ter fluidez e o comboio não parar. A Rocan não para nunca quando em escolta. Não importa o trânsito intenso, ou até mesmo se a via está congestionada. A gente trabalha num sistema que se chama recuperação. Nós vamos tirando os veículos da nossa frente e colocando eles atrás do comboio, dessa forma, vencendo o trânsito. Os policiais da Rocan bloqueiam as pistas e os acessos e criam um caminho livre para a delegação corintiana. Já a delegação do São Paulo tem um trajeto bem maior pela frente. O ônibus do Timão pega uma alça de acesso em direção à avenida. O policial atravessa a faixa para garantir a passagem. É só manter a faixa da direita aí. Situação parecida acontece com o São Paulo. Vem na manhã, controlador. Assim que acessar a Marginal, mantém na faixa da esquerda. Faixa da esquerda aí, eu vou fazer uma caixa. Fazer uma caixa significa segurar o trânsito. A escolta alterna as pistas. O policial avançado, batedor, dá as indicações. Mantém a direita aí na frente aí, viu, Galdino? Eu tô fazendo uma caixa grande aqui na frente, aqui. Eu vou puxar só a direita. O trânsito de São Paulo, ele é único no mundo. Pra gente desengarrafar o ônibus, tem uma série de técnicas que a gente usa, que a gente chama de caixa, fechamento de fila e por aí vai. O pior já passou. Galdino, até o estádio aqui tá sem novidade, sem trânsito. Se quiser acelerar aí, pode acelerar. Em determinado ponto do trajeto, próximo à Arena do Corinthians, as equipes das duas delegações sincronizam a operação. A delegação de São Paulo vai incorporar a delegação do Corinthians, quer dizer? Por uma questão de segurança, os 2 comboios se tornam um só. Vamos passar o ônibus da delegação do São Paulo à frente aí, ó. Mantenha essa faixa que você tá, eu vou passar pela direita. A Rocan segura o trânsito para que os 2 ônibus se encontrem e cheguem juntos ao local do clássico. Bora! Os policiais da Rocan são os primeiros a entrar no estacionamento e checam tudo. Entrada do estádio aí sem novidade. Tudo pronto já pra a delegação chegar. O mandante do jogo é o Corinthians, então o ônibus do São Paulo vai na frente do comboio. É que o adversário precisa entrar rapidamente para impedir que os ânimos dos rivais fiquem acirrados. Os veículos que levam os jogadores do São Paulo e do Corinthians chegam sãos e salvos. Os perigos nas estradas do nosso país. Quando menos se espera, a rodovia vira a rota do tráfico. Quadrilhas especializadas em fugas alucinantes. A Polícia Rodoviária Federal é obrigada a usar a coragem e a habilidade para frear os criminosos.
Tá ali, ó, perto da viatura. Eu falo pra ele vir aqui agora e defender o senhor nessa situação. Sim. Pedágio na rodovia Fernão Dias, interior de São Paulo, perto da divisa com Minas Gerais. O veículo recebe ordem de parada. No momento em que ele viu o veículo parando na cancela do pedágio, ele suspeitou de alguns caracteres e decidiu realizar a abordagem. Os policiais rodoviários federais se aproximam. Um dos agentes começa a conversar e... surpresa! O motorista engata a marcha e acelera. Imediatamente, 2 policiais sacam as armas e disparam no pneu. Mesmo assim, o motorista consegue fugir. Bora. Vai. Tem sempre essa opção de executar a ordem de parada e a pessoa não obedecer. Então, a gente sempre tem uma viatura ali em condições de efetuar esse acompanhamento tático. Começa a perseguição. Pelos próximos 16 quilômetros, a Fernão Dias se torna uma rodovia com fortes emoções. Os policiais alcançam o carro em fuga. Uma curva se aproxima. Em alta velocidade, o pneu estourado vai se desfazendo pelo caminho. Partes da borracha voam por todos os lados. Os policiais continuam seguindo o suspeito, com cautela para que não cause um acidente ou escape por outra estrada. Desgastado, o pneu se desprende da roda e bate na mureta de proteção. Agora é a roda diretamente no asfalto. E o carro continua em movimento. O fugitivo mantém o controle do veículo e se esforça para deixar o carro em linha reta. Ele dá seta para a esquerda. Sem conseguir ultrapassar, se arrisca pelo outro lado. Estourar outro pneu. O suspeito costura na rodovia. Uma viatura na cola, ele muda de pista e fecha os policiais. Vai chegando a hora da polícia aproveitar a oportunidade. Sem nenhum veículo ao lado do fugitivo, os agentes atiram novamente no pneu. Aí, galera. É um procedimento que o policial ele tem que ter muita consciência no momento de executar. A segurança da equipe e dos usuários da rodovia, ela vem em primeiro lugar. Então, no momento em que o policial efetua um disparo em pneu, ele está primando pela segurança de quem está ao seu redor. O homem perde o controle e bate no caminhão. Vamos pegar ele, hein? Vamos pegar ele, deixa ele fugir. Deixa ele fugir, hein? Veja novamente. Vamos pegar ele, hein? Vamos pegar ele, deixa ele fugir. Deixa ele fugir, hein? Cuidado pra fugir. Não corre que morre, não corre que morre. O suspeito sai correndo pela rodovia. O policial já está atrás dele. A pessoa, quando ela se vê num momento ali abordada pela polícia, que ela sabe que está com ilícito, está cometendo alguma infração penal, ela se desespera e, enfim, ela não quer por nenhum momento ser detida. O outro rende a mulher no carro. O homem atravessa a pista, mas a mureta no meio do caminho atrasa a fuga. Além do carro roubado, o casal preso em flagrante estava com a documentação falsa. Muitos tentam a sorte e aí se deparam com a fiscalização e aquela história. O azar do ladrão um dia acontece, né? O grupo de patrulhamento tático da Fernão Dias é especializado no combate ao crime interestadual, no tráfico de drogas, no roubo de carga e também no furto
e na adulteração de veículos. Encostadinha aí, guerreiro, por favor. Os agentes trabalham de duas formas, com base em informações das forças de inteligência e também a abordagem direta na pista. E os bloqueios na base e nas praças de pedágio. A picape chama a atenção dos policiais. O crime organizado usa bastante esse tipo de veículo para transportar droga, né? Ele tem um espaço de carga lá bastante propício para colocar tablete de maconha e até aquele interior da própria caçamba, né? Ele é fácil de esconder, de mocosar, como a gente fala, o ilícito, né? Deixa eu ver o documento dele, por favor. O senhor vem do Rio Grande do Sul? Não, vim de São Paulo. Veja, gente, deixa o senhor encostar ali, ó, perto da viatura. O inspetor bate no vidro e percebe algo diferente. Carro é blindado? O homem explica que... É aí que a situação se complica. Uma arma é encontrada. O senhor tá indo comprar munição armada? Não, então eu vou no clube. O senhor é sócio do clube? Não, só o senhor tá indo lá. Eu tô indo pra lá pra poder... Não, negativo. Sócio. CAC é pra ir pro clube atirar, se o clube que o senhor é sócio. Se o senhor não é sócio do clube extrema, o senhor tá fora de rota. Não, mas eu tô indo pro clube pra poder comprar munição. Não, mas se o senhor não é sócio, o senhor não tem que levar arma, chefe. Comprar munição não precisa de arma. Mas eu vou ir atirar lá. Num primeiro momento, quando a gente realiza a abordagem, quando a gente pergunta para um usuário, a Polícia Rodoviária identifica uma arma dentro de um veículo, o nível de alerta cresce. A legislação para o atirador esportivo é extremamente rigorosa. Controlada e fiscalizada pelo Exército Brasileiro, com o apoio das forças de segurança. O primeiro risco para a população e também para os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, é que as armas acabem caindo em mãos erradas. E o segundo... Como a gente está tendo muito problema com esses CACs, acontecendo problemas, porque eles não possuem muitas vezes o controle emocional necessário para carregar uma arma, a nossa orientação é sempre que estiverem fora de rota de forma irregular, apesar de não serem bandidos, de não serem criminosos, essas armas podem causar sérios acidentes, como já tem acontecido. Uma arma CAC não pode estar fora de rota, um território delimitado pelo Exército. Esse documento é obrigatório. Ele é morador de Bragança Paulista e o clube que ele é sócio é em Pinhalzinho. Então ele não deveria estar nesse local. Ele disse que seguia extrema a trabalho, para cuidar de negócios, então não poderia estar portando arma de fogo. Além da guia de tráfego, o dono da arma precisaria dos registros de atirador e de arma de fogo. Mesmo assim, o homem ainda acha que pode contornar a situação. O cara falou que eu podia, na verdade. Não, o cara que falou não é a lei. Quem diz o que pode e o que não pode é a lei. Sim. Falou que eu podia praticar e podia... Eu falo para ele vir aqui agora e defender o senhor nessa situação. O policial não pode deixar de fazer o procedimento quando ele se depara com a situação irregular. Mas o usuário não entende isso, ele insiste, ele vai, ele dá volta, ele começa a tentar vencer o policial pelo cansaço. Quando fala assim, não tem um jeitinho, seu policial, você já corta de cara, aqui não tem jeitinho nenhum. O procedimento é esse. O inspetor pega o carregador da arma dentro do console e sobre a lona do veículo puxa o ferrolho da pistola. Tira uma bala da câmara e leva tudo para a viatura. Daí, todos seguem para a delegacia. A partir de agora, as investigações são conduzidas pela Polícia Civil. Daqui a pouco, a Polícia Rodoviária Federal fecha o cerco contra o transporte clandestino nas rodovias do Brasil. No maleiro, acima da cabeça dos passageiros, uma surpresa. A bolsa com 5 quilos de droga. Seguinte, setor, estamos com uma bolsa lá com 5 quilos de crack. Você vai acompanhar o desafio e o trabalho da polícia para encontrar o passageiro dono da droga. Não dá para perder. É daqui a pouco.
Quadrilhas que atacam cidades pequenas, usando armamentos pesados, fuzis, metralhadoras e explosivos. Os flagrantes são impressionantes. E após os ataques, o cenário é de caos e de medo entre os moradores. Esse terror tem nome: Novo Cangaço. Mas a polícia já criou a estratégia para combater as quadrilhas e deixou claro: dessa guerra só sairá um vencedor. Uma madrugada de terror. Araraquara, interior de São Paulo, novembro de 2020. O assalto a uma agência da Caixa Econômica e a uma joalheria. Entrou numa cidade, colocou em risco as pessoas, nós já estamos com problema. 2 horas e meia de trocas de tiros. Carros incendiados e conflitos com a polícia. Sitiaram a cidade, fizeram reféns, fizeram a explosão de caixas eletrônicos, mas no final não conseguiram levar o numerário que estava nos carros. No dia seguinte, o rastro da destruição. Carros atingidos, vidros quebrados e cápsulas de fuzis e de metralhadoras. Armamento pesado, capaz de abater inclusive helicóptero. Numa das agências, explosivos não detonados exigem a ação do esquadrão antibombas do GAT. Eles atuam ou nos caixas eletrônicos, atuam nos transportes de valor. Nós temos também locais de custódia de valores e nós temos aeroportos que têm esse trâmite aí de numerários ou de cargas com valor agregado muito grande. O poderio dos explosivos é comprovado pelas imagens do interior do banco. Horas depois, os explosivos recolhidos são detonados em uma pedreira. O potencial de destruição é assustador. O Novo Cangaço é uma referência histórica a ações onde no Nordeste o crime invadia as cidades com extrema violência. Na realidade, hoje nós temos aqui ações orquestradas do crime organizado. A gente percebe que eles tendem a fazer um estudo prévio do local, das condições onde eles vão atuar. Trabalham sempre em grande quantidade, né, de indivíduos, vários veículos, grande quantidade. O armamento tem uma capacidade operativa bem avançada. Essas quadrilhas, eles estão se preparando para a chegada da polícia. Foi para combater estrategicamente ações como as de Araraquara que foi criado o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Era uma demanda que principalmente o interior tinha de ter uma tropa com capacidade técnica e com equipamentos que desse suporte a esse combate do crime organizado. É um batalhão que proporciona a possibilidade do policial realmente desenvolver um treinamento, desenvolver a parte física e prover o real embate ao crime organizado, aos crimes complexos. Em dezembro de 2020, o ataque aconteceu na cidade de Cametá, no interior do Pará. Ali, o terror foi ainda maior. Dezenas de pessoas foram feitas reféns durante uma ação de quase 1 hora, ao mesmo tempo em que os bandidos atacavam e sitiavam um batalhão policial. Um dos alvos era a agência do Banco do Brasil, que ficou totalmente destruída. Estão assaltando o banco em Cametá. Meu Deus do céu, muito tiro, olha só. Na troca de tiros, um dos reféns foi morto, Alexandre Moraes, de 25 anos. Eles fazem um estudo da cidade para ver os recursos de apoio que aquela cidade tem. Eles fazem a contenção do efetivo policial que está na cidade através de uma contenção de tiros nas fachadas dos quartéis. Depois eles têm o bloqueio de vias através de carros incendiados, através de quebra da mobilidade, para evitar que esse apoio chegue no local. E, por fim, a utilização de artefatos explosivos para poder dar acesso a esses numerários, que é em caixa eletrônico, que é em casas de custódia de valores.
Em Criciúma, Santa Catarina, a madrugada de 30 de novembro de 2020 não será esquecida pelos moradores. 30 criminosos em 10 veículos chegam à sede do 9º Batalhão de Polícia. Eles colocam fogo em um caminhão e disparam com metralhadoras contra o prédio. Pessoal, procede, já manda apoio. É tiro pela cidade toda, pessoal, é tiro. Já manda apoio. A guarnição da Rocan tá presa dentro do batalhão aqui. Os bandidos chegam ao centro da cidade, abordam veículos e fazem moradores reféns. Alguns são colocados na faixa de pedestre, formando um cordão humano que impede a passagem das viaturas. Estão todos sentados lá. O tiroteio está por esse assunto ainda. Já desceram, mandaram nós sentar, tirar a camisa e começaram a tirar a cacilda. Quando dessas ocorrências ocorre os criminosos se utilizarem de pessoas, né, como reféns, como escudos humanos, nós seguimos alguns protocolos de atuação. Sempre que uma ocorrência envolve a tomada de um refém, que nós temos ali o risco imediato da vida de pessoas inocentes, isso daí se torna a prioridade número 1 para nós. Pouco mais da meia-noite, os criminosos explodem o cofre da agência do Banco do Brasil. 2 horas depois, em comboio, já com dinheiro roubado, eles deixam a cidade. No município, a destruição. Além de dinheiro espalhado pelas ruas. Veja agora o flagrante deste assalto em Medicilândia, no Pará. Numa manhã como todas as outras, bandidos saem da caminhonete e anunciam o roubo. Minutos depois, os primeiros reféns são liberados, mas outros continuam sob a mira das metralhadoras e dos fuzis. Colocar a vida de qualquer pessoa em risco é um delito muito grave e isso tem que ter uma resposta da polícia. A fuga é impressionante. Os reféns são colocados em cima do carro, como escudos humanos, até a saída da cidade. A inteligência policial tem conseguido se antecipar aos assaltos. Foi o que aconteceu em Joanópolis, interior de São Paulo, onde o BAEP impediu uma ação orquestrada pelos bandidos. Em Joanópolis nós tínhamos a informação de que uma quadrilha ia realizar roubo a caixas eletrônicas e que eles estavam em 4 veículos, que estavam fortemente armados, só que a gente foi durante todo aquele dia procurando mais elementos e a inteligência ela vai montando o quebra-cabeça, né? E a gente conseguiu interceptar essa quadrilha e fazer a contenção para que esse crime não ocorresse. Com a ação policial e investimento em tecnologia, os ataques a caixas eletrônicos caíram. No ano passado, foram 434, uma diminuição de 23% em relação a 2019, que registrou 567 ataques. Com a redução das agências bancárias, o alvo agora são os carros fortes e até mesmo os aeroportos. No entanto, as ações dos BAEP estão ajudando a combater um novo cangaço. Entre as inúmeras rotas usadas pelo comércio de drogas, um esquema ganha destaque: o transporte de pequenas quantidades em ônibus que fazem as viagens interestaduais. Um flagrante feito na rodovia Fernão Dias mostra como é difícil para a polícia identificar suspeitos que escondem as drogas, também conhecidos como as mulas do tráfico. O senhor tem loja lá ou vende de porta em porta? Online. Seguinte, inspetor, estamos com uma bolsa lá com 5 quilos de crack. O bloqueio do patrulhamento tático na rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo, aguarda um ônibus que segue para Porto Seguro, no sul da Bahia. O busão não veio, né? Porto Seguro? Tá chegando. Vou esperar para
Vamos liberar um pouco o trânsito aqui? A Polícia Rodoviária Federal tem uma tendência a fiscalizar muitos ônibus de transporte interestadual e, basicamente, ela prioriza as linhas com maior fluxo, né, de passageiros e que levam às grandes cidades, né, às grandes metrópoles que existem no país todo. O veículo é parado no bloqueio. Quantos tem no carro aí, meu querido? Estamos com 13 adultos e 2 crianças de fora. Esse é o Porto Seguro, né? E o senhor vai tocar até BH? A gente vai dar uma olhadinha no carro e ver se não tem ninguém fazendo arte aí. 3 policiais, eles com fuzil, entram no ônibus. Essa é uma ação que a gente faz rotineiramente, fiscalização nos coletivos. Tem um largo histórico de apreensões, né, nesses carros. As mulas, né, são contratadas pelo tráfico para fazer esse transporte. Um agente bloqueia a saída, enquanto os outros se dirigem até o fundo. A gente parou o ônibus, fomos logo no último passageiro, é um procedimento padrão também, a gente fiscaliza do fundo para frente, até para não dar as costas para ninguém que não foi fiscalizado ainda. Os passageiros são interrogados. E tá indo para onde agora, guerreiro? Tô indo para Jalu. Passear? Já sabe onde vai ficar hospedado lá? Na casa do meu pai. Os documentos são checados e a bagagem revistada. Veio passear? Não, vou fazer umas compras. Veio comprar o quê? Dá licença. Comprar uns óculos, umas meias. Mas tá tudo aqui? Aqui tem uns outros. Quanto tem de mercadoria aí, mais ou menos? Uns R$80. Compensa a viagem? Compensa? Compensa R$30 a passagem. Os inspetores insistem nas perguntas e checam se as versões dos passageiros são reais. O senhor tem loja lá ou vende de porta em porta? Online. Tem bagagem nenhuma lá embaixo? Não. Uma boa viagem pro senhor. Todos os passageiros foram entrevistados, todos têm uma história coerente, origem, destino. Resta apenas o bagageiro. Como não há nenhum tipo de suspeita, a vistoria é rápida. Tranquilo, inspetor. Sem cheiro, sem peso anormal. E o ônibus é liberado. Com Deus, piloto. Obrigado aí, boa viagem pro senhor. A noite cai e o bloqueio no posto da Polícia Rodoviária Federal continua. Mais um ônibus é parado. O destino dessa viagem é Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais. A cidade fica a mais de 1.100 quilômetros de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal tem mapeado já algumas linhas, que são as linhas preferenciais, né, para transporte de drogas, e através deste mapeamento nós já damos assim a preferência para alguma linha de ônibus específica. Olá, boa noite a todos. Hoje a Polícia Rodoviária Federal está fazendo um trabalho de rotina. A gente vai fazer uma inspeção, uma vistoria no carro, que é nossa competência e atribuição legal, e liberar logo em seguida, ok? Os agentes começam a operação. E o banheiro é o primeiro lugar a ser checado. Na sequência, as perguntas. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. O senhor mora onde, meu querido? Do campo? Segue pra? Passear? Sua tia? Sim, senhor. Você vai sempre na casa da sua tia lá, guerreiro? Não, estou visitando ela agora. Primeira vez? O passageiro parece desconfortável. Mantém os olhos no celular e evita encarar o agente. Todo policial ele acaba invariavelmente fazendo uma leitura da linguagem corporal daquela pessoa que está sendo fiscalizada. O senhor faz o quê, meu querido? Oi? O senhor faz o quê? Sou ajudante. Logo no primeiro passageiro, ele disse que ia viajar para Minas Gerais para visitar uma tia, a qual ele nunca visitou antes. Não sabe dizer o endereço dela, não sabe dizer o telefone dela. A polícia checa a mochila. Tá certo essa bagagem aqui é do senhor? É essa azul aqui. O senhor não tem bagagem nenhuma lá embaixo? Não. Nenhuma? Não, pode verificar.
que mais que é do senhor aqui? É só os ossos. Só? Isso. O que é seu aqui, moça? Aponta pra mim, por favor. Qual? De? Colorida? Essa aí. E essa preta aqui? Além das duas, os agentes encontram mais uma mala. E essa preta aqui? Ah, rapaz, perdeu, hein? Não, não é minha. É sim, guerreiro, é sim. E a droga é identificada. Ok, inspetor. Quer pedra? Pedra, né? Você tá levando o que aqui, amigo? Você tá levando o que aqui, amigo? Não, não é minha essa bagagem. Não é não, né? Põe a mão pra trás aí, amigo. Põe a mão pra trás aí, Põe a mão pra trás aí, rapaz. A polícia tem um desafio pela frente: encontrar o criminoso dono desta mala. Ele negou a propriedade, lógico, né? Essa bolsa entra dentro de uma outra bolsa maior, inclusive ela cabe dentro dessa outra bolsa. Um inspetor alerta o colega que faz o bloqueio do ônibus. Estamos com uma bolsa lá com 5 quilos de crack. A gente sabe que é dele, mas não vai ter como amarrar. Ele é o único que não tem história. Tá indo ver a tia que nunca viu lá em BH. Amarrar significa associar a droga ao traficante. Esse é o recurso que as mulas usam para tentar escapar da prisão. Para os criminosos não serem identificados pelas câmeras da rodoviária, a bolsa com as drogas fica sempre escondida em outra mochila, que só é retirada dentro do ônibus. Ela entra no ônibus dentro de uma bolsa maior e dentro do ônibus, quando tudo apaga, geralmente essa bolsa é tirada de dentro da outra discretamente. O chefe do patrulhamento tático desce com a droga. É farinha, cloridrato de cocaína. Não é crack. Não é crack, é cocaína? Cocaína. Cloridrato, branca pura. Os policiais precisam se certificar que o traficante não tem um comparsa dentro do veículo. Isso aqui é da senhora? Da senhora moral. O inspetor procura por armas, enquanto continua a conversa. A bagagem de mão da senhora é aquela ali? Foi meio de abrir a parte maior ali. Aparentemente, o suspeito está sozinho. Vamos ali no posto comigo lá, chefe, rapidinho? Trocar uma ideia? E é levado para a sede da Polícia Rodoviária Federal. Lá, o investigado nega que a droga seja dele. Tá em cima de você? Tá, então, beleza. Não, mas tava em cima da sua cabeça. Só quem vai visitar uma tia que não sabe onde mora é você, velho. O suspeito debocha da polícia. Eu fiz que nem o mestre dos magos. A mochila apareceu lá em cima. Putz, que bacana. Exatamente, é isso que você tá me dizendo. Exatamente isso que você tá me dizendo. Os agentes retomam a investigação. Piloto, você viu quando o subiu? Não me lembro mais não. Não lembra se ele subiu com uma mala ou duas? Não me lembro. E encontram duas testemunhas. Não, tava aqui, a mãe, esse tava sentado ali, ele tava com uma mochila preta, né? Ele colocou em cima. Aquela que tava com a droga. Você viu ele carregando? Você viu ele entrando com essa mochila, moça? Eu não, porque eu cheguei aqui e tava um tanto de gente aqui já. O suspeito é confrontado mais uma vez. Como que você pode ter uma testemunha que não viu ela então? Ele disse que viu. O homem pede autorização e liga para a suposta família. Acompanhe parte dessa conversa. Vai. Ô, a PRF parou o busão aqui, a PRF parou o busão aqui e encontraram uma bolsa com uma droga dentro e estão me acusando aqui, ó. Dá pra você fazer alguma coisa aí, por favor? Tá bom. Olha que coisa, rapaz. Não é que sabe, cabe certinho, inspetor. O cara falou, tirou de dentro. A apreensão atrasa a viagem dos passageiros. Mas eu peço um pouquinho de paciência, porque a gente tá trabalhando para isso aqui não chegar na boca do filho de vocês, tá? Eu agradeço cada um de vocês que colaborou, que abriu a bolsa, que contribuiu com a fiscalização, ajudou a gente a fazer essa prisão. E todos seguem para a delegacia. Os outros passageiros, evidentemente, não ficam contentes em perder, né, o tempo da sua viagem, serem conduzidos até a delegacia, mas a gente não tem o que fazer. Nós temos uma quantidade grande de drogas ali para ser apreendida. A gente acaba
sendo obrigado a conduzir todo o ônibus e todos os seus passageiros como testemunhas do fato. Convicção plena do flagrante, agora ele vai ter o celular apreendido, ele não quer desbloquear, óbvio, é um direito dele, sem problema, mas será apreendido, passará por perícia, e se houver alguma conversa que amarre ainda mais, provavelmente haverá, que amarre ainda mais essa situação, a gente já está tranquilo, porque tem 2 testemunhas que ouviram manuseando a bolsa. Põe a mão pra trás. O senhor tá preso por tráfico de droga. Levanta e põe a mão pra trás. E eu não tô brincando. Levanta e põe a mão pra trás. Levanta e põe a mão pra trás. Ninguém tá brincando. Agora eu tenho certeza absoluta. Tá ok, irmão? E 2 testemunhas. O senhor tá preso por tráfico de droga. Tá ok? Ninguém tá aqui atrás desse lado. Isso aqui é o dono da droga. Se você não quer dar, você vai segurar porque tem 2 pessoas que viram você com ela. Só isso, entendeu? Agora, se você quer segurar a pena maior, aí é problema seu. Enquanto isso, o suspeito continua irredutível. Chefe, pensa bem, ó. Você vai ter um tempo pra pensar até chegar na delegacia que você vai falar pro delegado. A diferença entre 5 anos e 15 anos é muita. Mesmo assim, acaba preso em flagrante. A gente tem convicção do flagrante, foi firmado, ele está preso por tráfico interestadual de entorpecentes e vai responder ao crime. Dias de desespero e noites sem fim marcaram o segundo maior incêndio do mundo. O fogo e a destruição atingiram o polo industrial da Lemoa, na Baixada Santista. Por 9 dias, os bombeiros lutaram contra as chamas sem trégua. O céu foi encoberto pela densa fumaça e a população teve dificuldade para respirar. A tragédia está na memória de cada um deles. E reviver esses fatos é como acender a fornalha mais uma vez. O depósito da Ultracargo era um parque de tanques, como a gente costuma chamar, com tanques gigantescos de 6 milhões de litros cada um e alguns tanques com 10 milhões de litros. Os líquidos inflamáveis eram gasolina e álcool, mais óleos pesados, óleos como o óleo diesel, né, óleo mineral. E ainda havia 2 parques de tanque com produtos químicos que eram produtos perigosos com outras características, né? Então era um conglomerado de armazenamento naquela região portuária de Santos. Bem provavelmente foi o maior incêndio em parque petrolífero do Brasil. Sem dúvida alguma, foi um dos maiores do mundo, inclusive. A chegada das equipes dos bombeiros é rápida. Eu estava de férias ouvindo rádio e fui para lá direto. Quando eu cheguei no topo da serra, eu achei que ia chover lá em Santos. Mas não era chuva não, era a fumaça do incêndio que estava cobrindo o céu. Chegando lá, eu percebia o tamanho do problema que a gente tinha pela frente. Eu era coordenador operacional do Corpo de Bombeiros naquela época e recebi a orientação de deslocar para o Porto de Santos, né, para essa região, juntamente já com equipes de reforço da capital e da Grande São Paulo. Eu só consigo enxergar fogo daqui, toda a lateral aqui da empresa. As chamas logo tomam conta do parque industrial e saem do controle, com rompimento de diques de contenção e explosões nos tanques de combustível. Quando um tanque de 6 milhões de litros de combustível explode, o barulho, o deslocamento de ar, a caloria que inflama por toda aquela área é terrível. E quando eu percebi que um tanque explodiu, eu estava bem distante, eu temi pelos meus companheiros. Na hora, eu falei, nossa, perdemos um monte de bombeiros, infelizmente. A única coisa que eu me recordo é que a gente, de imediato, pelo barulho, né, e pelo deslocamento de ar e pela
pela temperatura do ar quente, da irradiação, do calor, das chamas, a gente correu demais. A temperatura aumentou muito. Bora, bora! Michel, se retira daí, Michel. Se retira do local, Michel. Aquele medo de os outros tanques repetirem aquela experiência, aí nos permeou a alma o tempo todo. Momentos de tensão, com fogo que se espalha por milhões de litros de combustível, distribuídos não somente nos tonéis, mas também nas piscinas de contenção. Cada tanque daqueles tinha um dique de contenção e o combustível desse dique de contenção ia para uma piscina de 5 milhões de litros próximo. Bom, conclusão, vazou, o dique de contenção também rachou e tudo estava se espalhando. E a gente não tinha como controlar aquele combustível se embrenhando no meio dos outros tanques, pegando fogo. Um cenário infernal, jamais imaginado pelos bombeiros e que coloca em risco toda a cidade e os moradores de Santos. A cidade de Santos corria um certo risco, porque existiam produtos químicos extremamente inflamáveis, explosivos e com risco químico imenso de uma nuvem de fumaça química se alastrar pela cidade de Santos. Então a gente não podia se poupar em momento algum. Em momento algum. Nada nos ensinou uma ocorrência como aquela. Olha, os bombeiros eles são treinados para suportar situações de grande estresse. Mas você sempre tem a preocupação de fazer com que todos os bombeiros voltem para casa. Nesse incêndio em especial, os bombeiros foram divididos em 3 frentes. E a gente chamava que a frente 2 era o inferno na terra, porque era bem no meio dos tanques. Então não tinha para onde correr. Se entrasse em colapso qualquer tanque ali, era a morte certa. E a frente 2 realmente ela consumia. O tempo todo eu achava que eu não saía dali. O tempo todo eu achava que aquele tanque ia romper. E eu, de uma certa distância, eu via o tanque. À noite a gente percebia isso, de dia não. A caloria nas chapas dos tanques, às vezes, ela era concentrada. Então a gente via uma certa falha na construção do tanque. Aquilo mais incandescente. Aí eu pensava assim, cara, se aquela chapa romper, 6 milhões de litros vão vazar pegando fogo no meio do parque de tanques. E a gente contava com a sorte. Muito perigoso deixar uma viatura aqui próximo do incêndio, quer dizer? Mais de 200 horas de trabalho sem trégua, no combate que ficou conhecido no Corpo de Bombeiros como a Batalha do Alemoa. Então a gente combinava pelo rádio a hora do ataque ao tanque. Era quase um bombardeiro. A gente, olha, os bombardeiros vão sair tal hora para atacar tal cidade, tal tanque. E a gente ficava apreensivo, assim, falava, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. E muitas vezes não dava. A espuma não apagava, a distância era enorme, se perdia no deslocamento da água com a espuma até o tanque. E a gente fracassava várias e várias vezes. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 vezes que a gente fracassou nesses ataques aos tanques. No total, o incêndio ele acabou atingindo em torno de 5 tanques, né? 3 de gasolina e 2 de álcool. A grande preocupação que nós tínhamos desde do primeiro dia, do primeiro instante, era que justamente o calor irradiado desses tanques não atingisse as bacias, né, de contenção com os tanques que tinham produtos perigosos que poderiam ser aquecidos, poderiam vir a explodir. Mas o desafio de combater o incêndio é aparentemente impossível. Então a gente estava apagando fogo em um tanque com 6 milhões de litros, do lado de um tanque com mais 6 milhões de litros. E o fogo do lado dos dois. Então foi o tempo todo desse jeito, praticamente, com o coração na mão, a gente tentando evitar que os outros tanques se inflamassem numa reação em cadeia. 216 horas de tensão, risco
e medo. Mas também de coragem, bravura e heroísmo. Todo esse combate ao incêndio de Alemoa, ele era proporcionado pelo barco do Corpo de Bombeiros, que estava estacionado assim a 900 metros de distância no Canal de Santos. E o tempo todo ele nos mantinha com água, bombeando água. Então, o tempo todo a gente tinha uma certa proteção, entre aspas, de uma camada de água entre nós e o incêndio. Um dos nossos grandes heróis ali, com certeza, foi essa embarcação que trabalhou praticamente incessantemente. Eu nunca vi uma embarcação bombear água por um tempo ininterrupto tão grande como a embarcação Governador Fleury fez. Houve uma hora que esse barco, infelizmente, teve uma falha em seus motores e parou de bombear. E os tanques começaram a se inflamar de uma maneira dramática, a ponto de a 300, 400 metros de distância do tanque, a gente não conseguia se proteger. Queimava a mão, queimava o pescoço. Nossa, tá muito quente, eu tô com a viseira baixa, tá muito quente. Tá dando pra ficar nem sem luva, não tá dando. E as viaturas que estavam próximas que eu digo 100 metros, começavam a derreter. E me recordo que foi, na verdade, um colega que perguntou quanto tempo duraria, demoraria o reparo daquele equipamento, em torno de mais de 10 horas, normalmente, para resolver. E aí ele recebeu a ordem que tinha que resolver aquilo ali em questão de minutos. Esses caras da linha de frente fizeram a diferença. E em 30 minutos a embarcação e a sua bomba começaram a mandar água de volta para todos os caminhões que começaram novamente a efetuar o combate. Seu Cardoso, já vai aumenta mais um esse lanche aí de uma vez. O tanque 2631, ele realmente nos levou ao extremo. Ele prolongou nosso sofrimento muito tempo, porque além dos incêndios em sua base, que a gente não conseguia acessar para apagar, ele queimava internamente. Apesar de toda a caloria que sofreu, o telhado ele caiu só 1/3 dele. Então ficou uma boca apenas, de onde saíam as chamas grandes, e o resto ficou com uma cobertura. Nós armamos um autoescada próximo ao tanque e eu tive a ideia, eu falei, eu vou subir no autoescada e eu vou olhar lá de cima e vou direcionar o jato de espuma para que ele caia justamente na parte que não tem a cobertura. Mas dentro daquela tampa tinha um buraco e um incêndio gigantesco ali dentro daquele buraquinho. Ah, aquela alma de bombeiro vem, né? Eu não aguentei. Eu falei assim, me dá uma mangueira. Aí peguei a mangueira, chama mais 4 bombeiros. Aí, no desespero, eu falei, eu vou jogar água lá dentro. E a preocupação minha era realmente muito grande, de que pudesse acontecer um acidente ali com eles. E eu pedia até pelo rádio que eles tentassem descer o mais rápido possível dali para evitar algum problema. Todo mundo com medo desgraçado, não vou mentir, né? Todo mundo assim, muito amedrontado, né? Porque 6 milhões de litros de combustível e você em cima deles com um incêndio do lado, né? E acabou não tendo tanta efetividade. Mas a gente tentou. No dia 9 de abril, 7 dias depois da primeira explosão, o tanque de combustível 2631 cede. Caramba, agora que ele tá sem tampa, que eu acho que era hora de jogar esse espuma lá dentro. E quando ela cedeu, teria que ter todo o líquido gerador de espuma na quantidade suficiente para um ataque de exatamente de 60 minutos. Não podia ser menos que isso, porque não daria certo. Era a última tentativa nossa. Não tinha mais LGE no Brasil. E eu estava desesperado. Eu falei, se falhar esse ataque, não sei como a gente faz daqui para frente. E a sorte é que ainda tinha um pouquinho de LGE para um ataque final, que foi o que a gente usou quando caiu a tampa. Foi isso que nos salvou.
acho que foi um dos momentos de maior alegria na minha vida, porque ali a gente sabia que a coisa estava praticamente controlada. O pior finalmente passa e o trabalho se concentra no resfriamento dos tanques para combater novos focos de incêndio. Um incêndio no topo controlado, aí a gente só se deparou realmente com os incêndios na parte do pátio, ali onde estavam os tanques. Então não tinha risco de colapsar, de vir coisa de cima, de propagar. A gente só se concentrou mesmo nas bacias de contenção e nas válvulas de fechamento dos tanques. Só que tinha um erro ali, que as válvulas que fechavam os registros estavam dentro da bacia. Então a gente tinha que entrar no líquido que estava na bacia e ir até a base do tanque. Dia 10 de abril, os profissionais enfrentam um mar de espuma e, finalmente, conseguem vedar as válvulas de gasolina. Era um incêndio agente, não tinha muito acordo. A gente não tinha muito acordo. A gente não sairia dali sem apagá-lo, né? E eu fiquei mais feliz ainda quando me caiu a ficha que a gente não perdeu ninguém, que a gente não teve consequência física nenhuma nos bombeiros, que a gente venceu praticamente sem perdas nenhuma. Eu confesso que eu trabalhei 36 anos, né, no Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e de ação conjunta foi a maior que eu tive a oportunidade de ver em termos de quantidade de pessoas, de quantidade de órgãos públicos e de empresas privadas atuando em conjunto, né? Ficou, para mim, e para todos que acho que participaram lá, uma imagem muito positiva daquilo que a gente pode fazer de bom num país como o Brasil, quando realmente a gente tem o interesse de reunir as forças e lutar por um bem comum. E quando acabou, eu senti assim que a gente tinha vencido um monstro. No final da tarde, depois de 9 dias de um trabalho extenuante, as equipes comemoram a vitória contra o maior incêndio em área urbana do Brasil. Momento suspendido. A contagem de 2, canto da canção do Corpo de Bombeiros. 1, 2. Somos nós os audazes bombeiros, cumpridores do nosso dever. O medo cessou, a gente ficou até orgulhoso de ver o que a gente fez, porque cada bombeiro que se situava ali, ele sabia do risco envolvido. Ele sabia do risco que ele correu, ele sabia do que poderia acontecer se a gente perdesse. Por isso que o pessoal cantou a canção dos bombeiros lá de forma bastante espontânea e que realmente foram audazes durante todos aqueles dias. Com coragem seguiremos. A canção saiu assim a plenos pulmões, porque cada um cantou quase que para si, né? De felicidade por ter alcançado aquilo íntegro, né? Então, eu tenho certeza que eles cantaram mais com a alma, né, do que com a boca, para dizer a verdade. Orgulhosos de sermos bombeiros. Somos nós os audazes bombeiros, cumpridores do nosso dever, que no fogo voraz lutaremos para salvar ou morrer. Entende aonde que vai a rima? A gente não morreu. A gente não morreu. Próximo bloco, o flagrante, a sirene toca e os policiais do Águia precisam partir o mais rápido possível. É
É do céu de São Paulo que muitas vezes vêm as boas notícias. O transporte para aquele que está gravemente ferido, o resgate urgente em locais de difícil acesso. Estamos falando da Frota Águia, os helicópteros que monitoram de lado alto o que acontece aqui embaixo. Em mais de 35 anos de ação, as pessoas já se habituaram e sabem, onde há um águia, aumenta também a esperança. Quando determinada ocorrência, né, tem um desfecho positivo, né, que a gente consegue resgatar uma pessoa, apoiar numa ocorrência policial, é a Polícia Militar num todo que é reconhecida aí por esse bom trabalho. Águia 1 no 4. Vou deslocar à frente. A importância do comando de aviação vai muito além das milhares de missões. Basta dizer que onde o Águia está, estão também os jornalistas e as câmeras, testemunhas de algo relevante e até extraordinário. Por isso, o comando aéreo não para de crescer. São 27 helicópteros e 2 aviões, todos com um único objetivo: fazer valer o lema, voar para servir. Ao longo das últimas décadas, os águias têm sido grandes aliados de São Paulo na defesa da vida e no combate ao crime. As aeronaves potencializam o trabalho da polícia, se deslocam com agilidade e fornecem aos policiais um grande campo de visão, o que aumenta as chances de sucesso de qualquer operação. Calcula-se que o impacto de um helicóptero é equivalente a 15 viaturas policiais. De acordo com a nossa velocidade e o nosso alcance do campo visual, a gente consegue abranger em curto espaço de tempo um local relevante. Exclusivo! Acompanhe a ação do helicóptero Águia, registrada pelas câmeras do Linha de Combate. Os policiais recebem a denúncia de um roubo de moto. Eles se evadiram e caíram por uma mata. Aí o policiamento pediu apoio nosso para sobrevoar o local. As testemunhas indicam que ele se escondeu em um sítio, na zona rural de Guararema. Os agentes precisam chegar ao local o mais rápido possível. O deslocamento por terra leva em média 1 hora. Com Águia, os policiais chegam em minutos. O sítio fica numa área afastada e o criminoso usa a mata para se esconder da polícia. Repare como o vento das pás ajuda a afastar a vegetação, facilitando a busca. O Águia segue orientações das equipes em terra, que apontam novos esconderijos. O policial fica com o corpo totalmente fora da aeronave, com os pés apoiados. Mais um momento arriscado da operação. Do alto, é possível traçar as diversas rotas de fuga. Dessa vez, o bandido conseguiu escapar. É hora de voltar para a base. 1 no 4, estou seguindo para pouso em marcha. Entre as missões dos Águias, as mais contundentes são, sem dúvida, as que envolvem salvamentos. Resgatar uma vítima traz sempre riscos que não podem ser ignorados. Afogamentos, incêndios, soterramentos e até acidentes de trânsito exigem uma ação precisa em um ambiente caótico. Em todos esses casos, um dos grandes inimigos do comando de aviação é o relógio. Os heróis do ar lutam contra o tempo para salvar as vidas. Foi o que aconteceu no dia 24 de junho, no resgate do menino Arthur. Ele se afogou perto da represa de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. A câmera no uniforme do socorrista registra a ação. O chamado é urgente e não há 1 minuto sequer a perder. O percurso é feito rapidamente. Em minutos, a equipe chega próximo ao local da ocorrência.
O pouso acontece num campo de futebol. O desembarque é rápido. Agora, cada minuto é fundamental para que o garoto Arthur consiga sobreviver. É um caso grave de afogamento. O menino segue inconsciente, não houve parada respiratória, mas os médicos decidem que ele precisa ser entubado antes de embarcar no Águia. Como é que foi? Alguém sabe dizer? O quadro de saúde é estabilizado e Arthur respira com auxílio de um ventilador mecânico. É hora de fixá-lo à prancha para o transporte aéreo. Finalmente, é retirado da ambulância para ser levado ao helicóptero. Alguém pega aqui, ó. Espera devagar, vai lá. Oxigênio. Aqui o ambu. O mato já tá aberto lá. Mais um desafio pela frente. Para chegar até o campo onde o Águia está pousado, é preciso passar por uma trilha acidentada e a ventilação mecânica não pode ser interrompida. Como é que é, Dani? Pegou? Arthur é colocado no helicóptero e o ventilador mecânico substituído pelo oxigênio. Ok. Tá no pad, né? Modo pad. Tá no modo pad. O Águia liga os motores para a decolagem. Agora, a vida de Arthur depende do piloto. Em minutos, eles chegam ao heliponto do Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo. No desembarque, a equipe do hospital está a postos. E o sentimento de alívio logo toma conta dos heróis do ar. Toda ocorrência com criança ela é um pouquinho mais delicada, porque existe um envolvimento emocional de todo mundo, né? Todas as partes. Mas foi muito bem feito, né? A equipe foi muito boa lá no atendimento inicial. E a gente coordenou bem, ficou bem tranquilo, né? E acabamos socorrendo, então, com segurança pelo hospital. Então, todas as missões nossas, né, envolve risco, envolve perigos, mas o importante é a gente sempre estar gerenciando esses riscos, esse perigo, sempre enfatizando os treinamentos, né, de todas as equipes, sejam dos pilotos, sejam dos tripulantes. Então, esse risco sempre é gerenciado. Dentro do helicóptero, a mais alta tecnologia a serviço da vida. Além disso, diversos equipamentos podem ser usados nas diferentes missões. O helicóptero Águia ele pode ser configurado de duas formas. A primeira para apoio em ocorrências policiais, né, para as viaturas em solo, e a segunda configuração para resgate aeromédico, no qual a aeronave se torna uma espécie de UTI aérea. O som inconfundível das hélices, juntamente com as cores características dos águias, são como um alarme que alertam para uma operação policial de urgência. Pode ser o resgate aeromédico, o policiamento ostensivo, de choque, o combate a incêndios ou o apoio à defesa civil em grandes calamidades. Mas um dos trabalhos mais bonitos do Comando de Aviação é feito de forma silenciosa: o transporte emergencial de órgãos humanos para transplantes, o voo pela vida. A gente tem uma central de transplante de órgãos, né, que de acordo aí com a isquemia do órgão, por exemplo, o coração, ele se torna viável até no máximo 4 horas. Então, em locais um pouco mais distantes e de acordo com a isquemia,
o comando de aviação é acionado para que a aeronave faça esse transporte para que se torne viável esse transplante. Bom, estar no comando de aviação é uma honra e um orgulho muito grande, né, fazer parte dessa unidade, no qual a gente tem um treinamento muito rigoroso. É a realização de um sonho, né? Desde a infância eu já acompanhava o trabalho, vim diversas vezes aqui no Campo de Marte e hoje estou aqui realizando um sonho. Então é uma honra muito grande estar aqui e fazer parte desse time. Linha de Combate fica por aqui. Esperamos a sua mensagem nas redes sociais. E não se esqueça, você pode rever o programa pelo nosso canal do YouTube. Está tudo lá. Na próxima quinta-feira tem mais emoção, adrenalina e ações de tirar o fôlego. Eu espero você na semana que vem. Muito bom, garota! Mais droga? Onde canta? Gente, levanta a mão todo mundo aí.